Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, gostaria nesta noite de compartilhar com os irmãos um texto bem conhecido, já que estamos vivenciando aquilo que os cristãos quase do mundo inteiro conclama como Semana Santa. Quero deixar o versículo da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, a qual quero usar como texto base. João 20, verso 1. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da revelação da tua palavra, ó Pai, nesta noite, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? Como eu tinha dito anteriormente, eu comecei a falar um pouco sobre o que aconteceu no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e fiquei de falar do sábado e do domingo, da Páscoa, Vou fazer uma breve recapitulação de toda essa semana para aqueles que não pegaram o texto que foi colocado no grupo da igreja. Amém? Bom, aquilo que nós chamamos de Domingo de Ramos, que aconteceu no domingo anterior à ressurreição de Cristo, nós vemos essa passagem onde fala da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, ele montado no jumento, e os moradores de Jerusalém, então, começam a estender mantos no chão e os ramos também, aclamando Jesus Cristo como Rei, como Senhor dos Senhores, onde diziam em alta voz: Hosana, Hosana ao Filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Verdadeiramente, o povo, ali dizer Hosana ao Filho de Davi, está aclamando Jesus como Messias, porque descende do trono real de Davi, ou seja, o rebento de Jessé, como diz a profecia de Isaías. Pois bem, dito isso, na segunda, terça e quarta-feira, nós vemos uma rotina de Jesus, a qual ele ia pelo dia a Jerusalém e à noite pernoitava em Betânia. Na segunda-feira, nós percebemos que Jesus Cristo, ele ao se dirigir para Jerusalém, ainda em Betânia, ele vê uma figueira e não encontra frutos nela. Ele assim amaldiçoa essa figueira. Percebemos também que ele indo para Jerusalém, ele depara com o templo do Senhor, ali onde as pessoas estavam usando como uma casa de vendas, as pessoas tirando proveitos com outros fins. E ele, mais uma vez, ele traz aquilo que estava escrito nas Escrituras, onde ele vaticina acerca: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vós o tem transformados em covis de ladrões. Ou seja, devolvo a minha casa. O que vocês têm feito com a minha casa? O templo não foi para esse propósito. E vemos um paralelo com isso, Quantas das vezes a igreja tem sido feita como mercantilismo, como moeda de troca e barganha, para as pessoas, às vezes, simplesmente serem enganadas, E não simplesmente tendo um encontro verdadeiro com Jesus, ou simplesmente a disciplina espiritual da oração. Percebemos ainda que Jesus, nesses 3 dias, ele tinha o costume também de falar o que ia acontecer com ele. É perceptível em que ali ele fala sobre as parábolas do reino, ele fala acerca da ressurreição, ele fala acerca do pagamento de impostos, e ele fala também, ali em Jerusalém, acerca dos sinais dos tempos, daquilo que ia acontecer. E também ele confirma
acerca do que ia acontecer com ele. Ou seja, ele profetizou acerca de si, que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Ao retornar para Betânia, nós percebemos também a qual a figueira que ele tinha amaldiçoado, né, pela manhã, já estava totalmente seca, cumprindo assim e vendo a autoridade de Jesus sobre os seres inanimados. Já na quinta-feira, como nós conhecemos a última ceia, é interessante observar que Jesus queria cumprir o rito judaico da Páscoa. Ele recomenda então aos discípulos que pudessem preparar a ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor. E ali os discípulos então preparam toda aquela sala, né, conforme as orientações do Senhor Jesus, para o jantar da ceia. Antes de iniciar o jantar da ceia, nós percebemos em João 13 que Jesus lava os pés dos discípulos, onde ele passa para nós o ensinamento sobre humildade. Eu vos dei o exemplo, e vós bem-aventurados sois se o fizerdes da mesma forma. Partindo após, então, a lavagem dos pés aos discípulos, Jesus, então, começa a ceiar. Em dado momento desse jantar, que comemorava a Páscoa, Jesus, então, ele pega os elementos, o pão e o vinho, e diz ali para os discípulos: este é meu corpo que será dado por vós. E da mesma forma, esse é o vinho que representa o meu sangue, que será também distribuído entre vós. Fazei isto, né, todas as vezes, porque assim fazendo anunciais a minha morte até que eu venha. Então, Jesus já deixa essa recomendação ali, então, deixando a ordenança daquilo que nós chamamos de ceia do Senhor. Ali também, nessa ceia, Jesus já deixa bem claro que um dos discípulos o trairia. Jesus também fala acerca do que aconteceria com ele, e bem como o que aconteceria com Pedro, que o negaria 3 vezes, e que os discípulos também o abandonariam. No fim desse jantar, Jesus então se retira-se para o Getsêmani. Vai com seus discípulos a fim de orar, pois sabia o que o aguardava, e esse momento de oração era um momento de preparo. Nesse momento em que Jesus também estava orando, foi percebido o que Jesus falou, que um dos discípulos o trairia. Foi nesse momento que Judas sai dali, né, a fim de procurar os soldados, né, e traiu Jesus Cristo para esses soldados com a venda, entregando por 30 moedas de prata. Já na sexta-feira, ou seja, nós percebemos que a noite e a manhã de sexta-feira, né, Jesus foi pego pelos soldados que Judas o levou e entregou. Interessante que inicialmente os discípulos ainda tentaram resistir a essa prisão. E ao resistir a essa prisão, né, nós vemos que Pedro lança a mão da espada, tenta cortar a orelha do sacerdote Malco e cortou. Jesus pega a orelha, coloca novamente e disse para Pedro: Pedro, não pensa vós que eu tenho poder nesse momento para que legião de anjos venham aqui e me tire desse momento, mas eu vim para essa hora. Aquele que fere com ferro será ferido. E ali então, embora inicialmente os discípulos tentaram resistir, mas fugiram e Cristo ali foi preso, levado diante da casa do sumo sacerdote. Então, nessa sexta-feira à noite, pela madrugada até pela manhã, nós vemos que Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, a qual não tinha autoridade para fazê-lo. O sumo sacerdote então levou perante a Pilatos, e Pilatos, por sua vez, diante de Herodes, né, levou Cristo. Nesse momento, Cristo foi zombado, foi chicoteado e colocaram uma cruz
uma cruz não, uma coroa de espinhos na cabeça do mestre. Ali ridicularizava o Senhor, dizendo que ele era o rei dos judeus. Então nós percebemos que foi nesse momento em que Judas havia visto que tinha traído e entregue a Jesus Cristo perante as autoridades. Judas então vai e suicida-se. Pilatos, inicialmente, ele tentou livrá-lo, porque via e tinha tido, um sonho que ele era inocente. Porém, o povo se revoltou com essa decisão, de modo que ele então cumpriu a condenação de Cristo, justamente a ser morto, crucificado. Ele, por mais que ele tenha dito, eu lavo minhas mãos, e que o sangue desse inocente, se porventura assim o for, recaia sobre nós. E se cumpriu essa profecia dele mesmo, que praticamente houve a destruição de Jerusalém pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz. Nessa sexta-feira, Jesus foi crucificado ao meio-dia. E de meio-dia até as 15 horas, nós vemos o momento de lamento, de dor do próprio Cristo. Ali o pecado de toda a humanidade estava sobre si. Ele cumprindo o desígnio do Pai de oferta expiatória em nosso lugar. A natureza demonstrava assim também a insatisfação dessa injustiça que estava sendo feita, as atrocidades, porque o sol escureceu, a terra tremeu, porque ali estava morrendo o Filho de Deus. Nós percebemos que esse lamento durou até as 15 horas, onde Cristo praticamente foi considerado como morto. E nesse exato momento, de forma sobrenatural, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, dando a entender que não foi por mãos humanas, mas foi pelo próprio Deus. Naquele momento também houve um terremoto, onde os guardas que estavam presenciando disseram: eis que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Retiraram o corpo de Cristo. José de Arimateia, um nobre da cidade, oferece o sepulcro. Sepulcro esse que colocaram o corpo de Cristo às pressas naquele lugar. Colocaram uma pedra, fechando, lacrando aquele local, selando aquela pedra. E isso se deu na sexta-feira. Os judeus, então, cumprindo o sabate, voltam para a sua casa. Mas mesmo assim, pairava no coração dos judeus, porque havia um corpo que não tinha sido preparado. E eles ali, então, cumpriram o rito e não fizeram nada, porque não poderiam trabalhar no pôr do sol da sexta-feira. De modo que, sábado, os discípulos permaneceram em casa. Eu fico imaginando o que passava no coração de todos os seguidores de Jesus. Porém, o sumo sacerdote ficou um pouco perturbado e chegou diante de Pilatos e pediu uma guarda, uma escolta. Escolta essa que normalmente varia entre de 10 a 30 soldados, para que guardasse o túmulo, porque Jesus Cristo tinha vaticinado acerca de si mesmo, que ele não ficaria, ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. De modo que essa guarda tinha a função de guardar o túmulo, para que depois não houvesse nenhum boato que os judeus fossem até ali e roubassem o corpo, e tinham dito que a ressurreição se concretizou. Isso se deu no sábado. Já no domingo, também chamado como sábado de aleluia, já no domingo, conhecido como domingo de Páscoa, nós percebemos aqui algo muito interessante. Porque de manhã, aquelas mulheres que ficaram o sábado todo preocupadas em embalsamar o corpo do mestre, elas com as especiarias,
né? Elas foram ainda de noite, bem de noite, porque para não ser vistas, para não ser talvez molestada, ridicularizadas, mas elas foram ao túmulo. E no meio do caminho elas perguntavam: quem removerá a pedra? É interessante como é que são essas coisas. E ao chegar lá, antes delas chegarem, né, a guarda, a escolta que estava tomando, então houve um grande terremoto, um anjo aparece e aqueles guardas fogem com medo, até porque sabiam e já estavam reconhecendo que ali já estava o Filho de Deus. E eles fugindo, eles comparecem diante dos sacerdotes e dizem: olha, aquela pedra foi removida de forma sobrenatural. Um anjo nos veio e o corpo não já se encontra naquele local. De modo que esses guardas foram subornados com quantias vultosas, né? Para que dissesse: olha, se porventura alguém vos procurar, digam tão somente que os discípulos roubaram o corpo desse Jesus, para que não recaísse sobre eles, né, o fato da ressurreição. Dito isto, aquelas mulheres, quando chegaram, a pedra estava removida. E ainda preocupada, nós percebemos que Maria Madalena se aproxima, um anjo vem à cabeceira e outro aos pés, e ali nós vemos algo muito lindo, porque aquelas 3 mulheres, não só Maria Madalena, como Salomé, como mãe de Jesus, elas ali estavam. E de forma sobrenatural, elas começam a chorar porque o corpo do mestre não estava ali. E ali então nós vemos o Senhor Jesus aparecendo e falando: por que choras? E elas ali falam, pensando talvez que tivesse falando com a pessoa que tinha levado o corpo do mestre, falava: diga tão somente onde está o corpo dele, para que nós vamos até ele e preparemos o seu corpo. Havia essa preocupação por parte delas, de fazer o preparo do corpo do mestre. Foi quando então Jesus assim rompe esse silêncio e diga: Maria. E Maria então ouve, entende e compreende a voz do mestre e diz: Rabone, que significa mestre. E aquela alegria invade o seu coração, de modo que tentaram se aproximar de Jesus, e Jesus fala: não me detenhas, pois ainda não me ascendi, não cumpriu a minha ascensão. Vai tão somente aos discípulos e conta o que vocês acabaram de ver. Conta, porque eu vou para o meu Pai, o vosso Pai. Eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. E assim foi dito. Elas contaram. E a Bíblia diz que Pedro então e João foram correndo para o local. A Bíblia diz que João, ele foi e verificou, não tinha mais as roupas, não tinha mais nada, porque realmente Jesus tinha ressuscitado. E assim os discípulos acabaram crendo, vendo aquilo, e testificou. E foram aos outros discípulos e contaram a mesma coisa. Ainda nesse domingo, Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús, ao qual não vou falar como é que se deu esse diálogo, porque o vídeo se estenderia e ficaria muito longo. Mas é algo muito lindo também essa passagem, em que você vê a decepção daqueles judeus e o Cristo começa a falar, e à medida que Jesus vai falando que tinha que se cumprir nas Escrituras, e Jesus começa a falar: olha, mas o Messias, estava predito isso, tanto nos Salmos como nos profetas, e ali o coração deles começa a arder, e eles pedem para que Jesus não saia de perto deles. E para concluir, Jesus ainda nesse domingo aparece a todos os discípulos. Os discípulos estavam trancados, com portas trancadas. Jesus aparece para eles e disse: Pai seja convosco. Está em João 20, essa passagem.
Jesus já vai logo mostrando as mãos, o lado transpassado. E eles então se alegraram e reconheceram que era o Senhor. E Jesus mais uma vez diz: Pai, seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo. E disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A quem vós perdoardes os pecados, vos serão perdoados. E a quem vós retiver os pecados, vos serão retidos. Jesus então estava dando autoridade aos discípulos ali. E ali eu entendo, não foi em Atos 2, mas ali já estava começando a igreja. Porque Jesus apareceu a eles, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, eles receberam, e Jesus deu autoridade para eles. E Jesus deixou bem claro: assim como o Pai me enviou, também envio a vós. Jesus não enganou os seus discípulos. Jesus não enganou a igreja. Quase 2000 anos se passaram e nós cremos no Deus vivo e verdadeiro. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Cristo ressuscitou. Que esse seja o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus abençoe Cristo Jesus.